Gente bonita, graça e paz, uma grande alegria poder me encontrar com você e dividir com você uma porção da palavra do nosso Deus. Nesta semana tão especial para nós, nesta semana que é a semana do Dia das Crianças, nós queremos dividir com você um pouco daquilo que Deus estava ensinando ao ser humano sobre a criança ou sobre ser criança. E isso acontece num ambiente de discussão entre os discípulos. Em Mateus capítulo 18, diz assim no versículo 1: Naquela hora aproximaram-se de Jesus discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, que quem não vos converterdes como uma criança e não se tornar como uma criança, de modo algum entrareis no reino do céu. Pois aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Você sabe, a criança no tempo de Jesus não era contada, não tinha valor. Tanto que na contagem, por exemplo, do milagre da multiplicação dos pães, disseram assim, e ele alimentou tantos mil homens, além de mulheres e crianças. Quando o Pentecostes acontece, quase 3.000 homens aceitaram, sem contar mulheres e crianças. A criança não tinha valor, a criança não era contada, mas quando os discípulos começam uma discussão sobre quem é o maior no reino dos céus, essa é uma discussão pautada no coração humano. É o coração humano que gosta, muitas vezes, do status, do poder, né? É o homem, a mulher que gosta de uma fila preferencial. Não sei se você já prestou atenção hoje, como os bancos, agências de viagens, elas vão tentando vender para você uma sala VIP, e uma sala VIP da sala VIP, uma sala VIP da sala VIP. Eu estava lendo uma reportagem há um tempo atrás, e uma sala VIP, ela começava cobrando em torno de 80, 90 mil reais para a pessoa passar por esta sala. Porque lá ela não teria que passar pela imigração com todo mundo, porque lá ela seria levada direto para o seu voo. É muito interessante como ainda a gente ouve nos nossos dias pessoas dizerem: você sabe com quem você está falando? Ou você sabe quem eu sou? O reino de Deus, ele não é pautado e nem medido pelos valores humanos, por cargos, por posições. O reino de Deus, ele é marcado pela doçura de ser criança, pela liberdade de ser criança, pela forma de ser uma criança. E aqui eu quero chamar sua atenção, sempre eu faço esta menção: o reino de Deus, ele é das crianças e não dos infantis. Jesus não estava falando para você ser birrento, Jesus não estava falando que você tinha que ser malcriado, mas ele diz tornar-se como uma criança, na sua simplicidade. Tanto que ele diz que aquele que recebe uma criança tal como esta, a ele recebe, porque é na sua forma de ser, é na sua maneira de ser, é na capacidade de perdoar, na capacidade de brincar, na capacidade de dividir. Quando nós discutimos cargos, quando nós discutimos o poder humano, quando nós discutimos estas questões, nós estamos abrindo mão daquilo que mede e qualifica o reino de Deus. Eu tive já a oportunidade, o privilégio de fazer muitas conexões voando por Brasília. E é muito interessante como os políticos, quando entram no avião, e a reação das pessoas, o distanciamento das pessoas. E aí alguém diz: olha como é importante. Às vezes no aeroporto, quando tem um artista, alguém famoso, como as pessoas se mobilizam para isso. Esses são os valores humanos, é a estrutura humana. No reino de Deus não há cargo, não há função e não há maior senão aquele que serve.
E este foi o exemplo de Jesus dado em João capítulo 13. Este é o exemplo de Jesus dado através da sua vida na pregação e agora para os discípulos. Ele não queria que eles discutissem. E essa é uma tentação, né? A mãe dos discípulos vai pedir para Jesus: deixa o meu filho ficar um à tua direita e outro à tua esquerda, numa posição de honra, de destaque. Jesus ensinou que, na verdade, o reino de Deus, ele é recebido quando nós nos convertemos e nos tornamos como uma criança simples, como uma criança que pode entender aquilo que Deus está fazendo e falando. Eu quero orar pela sua vida. E nesta semana do Dia das Crianças, eu quero convidar você a se tornar como uma criança, não infantil, mas como uma criança, na capacidade de amar, na capacidade da generosidade, como uma criança pequena que está nos braços da mãe, depende dela o seu alimento. Eu quero convidar você a se tornar uma criança como aquele e aquela que é humilde na presença do Senhor e é aquele e aquela que representa a manifestação da sua graça e do seu amor. Que nesta semana do Dia das Crianças você possa se tornar como uma criança que recebe o reino dos céus, como uma criança que recebe uma grande nova de alegria e uma grande oportunidade. Eu quero orar com você neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida desta pessoa que está comigo. E quero pedir sobre ele a tua bênção, a tua graça e o poder do teu Espírito Santo. Eu quero abençoar a vida desta pessoa e que nesta semana do Dia das Crianças ela possa se tornar como uma criança. Ela possa se humilhar na presença do Senhor e da sociedade que vive. Nós oramos e pedimos a tua unção e a tua graça, a transformação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.